Você já sentiu aquele gosto amargo de ser ignorado, subestimado ou até mesmo desprezado por alguém? Talvez por um ex, um amigo falso, um colega de trabalho ou até um familiar. A sensação de ser tratado como se você fosse invisível, como se sua presença não tivesse valor, machuca. Mas aqui vai a verdade que poucos têm coragem de dizer. Quem te despreza só merece uma resposta: sua transformação silenciosa e implacável. Neste vídeo, você vai descobrir 10 maneiras de fazer quem te despreza engolir o próprio orgulho, sem precisar levantar a voz, sem confrontos, sem implorar por reconhecimento. Tudo com classe, estratégia e frieza. Porque a melhor vingança é quando você vence e o outro percebe que perdeu a chance de estar ao seu lado. Prepare-se para absorver um conteúdo que vai mudar a forma como você reage ao desrespeito e transformar a sua presença em algo inesquecível. Então já deixa o seu like, compartilha com quem precisa acordar para a própria dignidade, se inscreve no canal e acessa o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Agora, vamos direto ao ponto. Desapareça e se torne inacessível. Nada causa mais desconforto em quem te desprezou do que o vazio da sua ausência. Quando você some, sem aviso, sem drama, sem explicação, o silêncio ecoa alto na mente de quem achava que você estaria sempre disponível. Deixar de responder, de comparecer, de estar presente, isso fere o ego de quem acreditava que você era previsível, acessível e eternamente à disposição. Sumir não é fuga, é estratégia. É você mostrar, sem dizer uma palavra, que sua presença era um privilégio e não uma obrigação. Quando você desaparece, obriga o outro a encarar um espelho desconfortável, o reflexo da própria arrogância. E nesse momento, o desprezo que ele lançou volta como um bumerangue, agora acompanhado da ausência que ele nunca pensou que sentiria. Marco Aurélio já dizia: o que não faz bem à colmeia, também não faz bem à abelha. Se a sua presença era maltratada, ela não deveria ser oferecida. Sumir é se proteger, é colocar-se como prioridade, é enviar uma mensagem silenciosa e devastadora. Você não tem mais acesso a mim. Isso dói mais do que qualquer resposta ríspida. A ausência, quando bem aplicada, tem um poder destruidor. Ela corrói aos poucos. É quando você já não está mais lá, mas sua falta começa a incomodar, a provocar dúvidas, a instigar o arrependimento. Quem te despreza começa a se perguntar onde você está, com quem está, o que está fazendo e por que não sente mais sua presença. E aqui está a verdade que você precisa entender. Ser inacessível te torna valioso. O que é abundante demais perde o valor. O que desaparece se torna raro, e o que é raro é desejado. Use sua ausência como uma arma, seja seletivo com sua energia. Quem não te valorizou, que aprenda com a sua falta. Não se trata de vingança, barata, mas de posicionamento. Quando você se retira com dignidade, você muda o jogo. Quem te desprezou vai ter que engolir o orgulho, porque perceberá, tarde demais, que te perder foi o preço pela arrogância. E aí, meu amigo, sua ausência terá falado muito mais alto do que qualquer discurso. O silêncio desconcerta mais do que qualquer resposta. Há algo profundamente perturbador no silêncio, principalmente quando ele vem de alguém que antes reagia, explicava, se justificava, tentava se fazer entender. Quando você para de responder, para de argumentar, para de tentar se defender, você desarma completamente quem esperava te atingir. E o mais poderoso, você mostra que não está mais no mesmo nível da provocação. O silêncio tem uma força que a fala não alcança. Ele cria um vácuo emocional que incomoda, irrita, causa insegurança, porque quem te despreza geralmente conta com a sua reação para se sentir superior. Mas quando você apenas observa, sem mover um músculo, sem dar palco, sem dar munição,
O jogo vira. A frustração toma o lugar da arrogância e a dúvida se instala. Por que ele não está reagindo? Por que ela não está dizendo nada? Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E é justamente o silêncio que quebra esse orgulho. Quando você não entrega nenhuma reação, obriga o outro a lidar com os próprios pensamentos, e esses pensamentos, muitas vezes, são bem mais cruéis do que qualquer resposta sua seria. Não responder é se posicionar no controle absoluto. É demonstrar poder emocional. É mostrar que você já não se afeta por migalhas emocionais, nem entra em joguinhos mentais. E essa postura, por si só, já é um tapa no ego de quem tentou te diminuir. E o mais interessante, quem te desprezou vai tentar forçar sua reação, vai provocar mais, testar seus limites. Mas se você mantiver o silêncio firme, calmo, quase indiferente, você transforma a provocação em desespero. E então, o desprezo se transforma em inquietação e o orgulho começa a ruir por dentro. O silêncio bem aplicado é uma arte. E quando você aprende a dominar essa arte, percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Sua paz se torna sua vingança, e quem tentou te reduzir vai ter que lidar com o próprio incômodo. Mude em silêncio e volte irreconhecível. Nada é mais destruidor para o ego de quem te desprezou do que te ver renascer, em silêncio, sem aviso, sem anúncio, sem explicação. Você apenas some por um tempo, e quando reaparece, é outra pessoa, mais forte, mais elegante, mais focado, mais seguro. Isso desmonta qualquer arrogância, porque ninguém espera que aquele que foi subestimado retorne tão grandioso, tão diferente, tão inacessível. Enquanto falam de você, você se reconstrói. Enquanto zombam da sua ausência, você trabalha em si mesmo. Enquanto te ignoram, você se torna alguém impossível de ser ignorado. E aí, quando você volta com um novo brilho no olhar, uma postura firme, uma presença que impõe respeito, o impacto é inevitável. E o orgulho deles se quebra em silêncio, o mesmo silêncio que você cultivou durante sua metamorfose. Sêneca dizia: a melhor vingança é não ser igual àquele que te feriu. E é exatamente isso. Enquanto eles continuam no mesmo lugar, com os mesmos padrões medíocres, você está 3, 5, 10 passos à frente. Você não precisa gritar suas conquistas. Sua mudança fala por você. Seu novo comportamento, sua nova postura, seu novo nível. Tudo isso é uma resposta sem palavras, mas com um efeito devastador. A transformação verdadeira não precisa de plateia. Quanto menos você expõe seu processo, mais surpreendente será o seu retorno. As pessoas só percebem quando você já está lá em cima. Quando seu brilho começa a ofuscar os olhos de quem antes fingia não te ver. E é nesse momento que o desprezo se transforma em arrependimento. E o orgulho vira um peso difícil de engolir. É importante entender. Você não deve mudar para provar nada a ninguém. Você muda porque merece mais, porque se recusa a ser subestimado, porque decidiu nunca mais se conformar com migalhas. E o bônus disso é que quem te desprezou será forçado a ver e reconhecer sua evolução, mesmo que nunca admita. Voltar, irreconhecível, é um golpe silencioso. Um golpe que não machuca fisicamente, mas destrói internamente. Porque quem te olhava por cima dos ombros agora precisa se esticar para tentar te alcançar. E talvez já seja tarde demais. A frieza elegante é o castigo mais sofisticado. Nada confunde mais o ego inflado de quem te despreza do que sua frieza elegante. Não é desprezo, não é arrogância. É apenas um distanciamento sutil, firme e inabalável. Você não grita, não ofende, não provoca. Você apenas olha com calma, fala com serenidade, age com classe. E isso é devastador,
Porque enquanto eles esperam reações explosivas, você entrega controle absoluto. A frieza elegante é uma arte refinada. É quando você trata a pessoa com educação, mas sem entrega emocional. Você não se altera, não demonstra rancor, não tenta se explicar. Você apenas existe, com postura, com presença, com um ar de superioridade silenciosa que arde, mais do que 1000 palavras. É o tipo de atitude que coloca o outro no lugar sem que você sequer precise levantar a voz. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar é não se assemelhar a quem te fez mal. A frieza elegante é exatamente isso. É não devolver o desprezo com agressividade, mas com um distanciamento que carrega dignidade e poder. E isso fere onde mais dói, no orgulho de quem achava que te controlava emocionalmente. A pessoa começa a perceber que já não te afeta, que sua presença ou ausência já não muda o seu humor, que o jogo emocional que ela tentava jogar simplesmente não tem mais efeito. E essa indiferença polida, esse gelo educado, essa ausência de emoção, faz com que o outro comece a questionar sua própria importância na sua vida. E o mais interessante, quanto mais você demonstra serenidade, mais inquieto o outro fica. Porque ele esperava drama, confronto, lágrimas, ressentimento, mas tudo que encontra é uma muralha de elegância impenetrável. E isso destrói qualquer senso de superioridade que ele tinha. Afinal, o verdadeiro poder não grita, ele apenas se impõe. Ser frio com classe é um domínio emocional que poucos têm. E quando você domina essa arte, você nunca mais será visto como fraco ou facilmente manipulável. Porque quem aprende a ser elegante até no desprezo se torna simplesmente inacessível. Sua evolução deve ser barulhenta nos resultados e muda na boca. A melhor resposta para o desprezo nunca será um discurso inflamado. Será uma vida que fala por você. Enquanto muitos desperdiçam tempo tentando provar valor com palavras, os mais inteligentes deixam que seus resultados façam todo o barulho necessário. Você não precisa avisar que está mudando. Você só precisa aparecer com os frutos da sua transformação. E isso, meu amigo, cala qualquer julgamento. Quem te desprezou vai ouvir falar de você por terceiros, vai ver sua vida subir enquanto a deles estagna, vai perceber, sem que você diga uma única palavra, que sua realidade está diferente, mais estruturada, mais refinada, mais valorizada. E o mais doloroso, que tudo isso aconteceu sem a menor necessidade de confronto. Apenas com ações consistentes, silenciosas e firmes. Sêneca já dizia: mostre com fatos, não com palavras. E é exatamente assim que se derruba o orgulho alheio. Você não precisa postar cada passo, cada conquista, cada mudança. Você só precisa se tornar alguém tão alinhado, tão admirável, tão eficaz, que mesmo quem te ignorava vai ser obrigado a te enxergar de outra forma, ainda que a contragosto. Evoluir sem alarde é uma das estratégias mais poderosas que existem, porque ela cria o fator surpresa. O outro não vê o processo, só vê o impacto final. E quando percebe, já é tarde demais para tentar recuperar o que perdeu. E essa percepção, silenciosa e amarga, destrói o ego com muito mais força do que qualquer discussão. Você não precisa se justificar, não precisa provar que merece respeito. Você só precisa continuar construindo, em silêncio, com foco, com disciplina. E então, um dia, sua vida falará tão alto que não haverá espaço para desprezo. Só haverá espaço para admiração, mesmo que não admitida. Quem aprende a deixar os resultados falarem, não apenas cala os críticos, transforma-se em referência. E a ironia é que quem te desprezou ontem será o primeiro a comentar sobre você amanhã. Só que agora, com orgulho ferido e a amarga consciência de que te perdeu para a sua própria evolução.
Nada humilha mais do que ver você sendo valorizado por outros. Existe algo profundamente desconcertante para quem te desprezou. Te ver sendo valorizado por outras pessoas. Quando alguém que te subestimou assiste de longe, enquanto outros reconhecem o que ele rejeitou, isso é um golpe direto no orgulho. Porque o que antes era ignorado, agora é aplaudido. O que era tratado como irrelevante, agora é exaltado. E o ego, esse se contorce em silêncio. A verdade é que o ser humano valoriza o que os outros valorizam. E quando você começa a ser admirado, elogiado, reconhecido, seja em sua aparência, sua postura, seu trabalho ou sua energia, quem um dia te desprezou passa a te olhar com outros olhos. Mas agora, tarde demais, porque você já não está mais disponível, já não busca aprovação, já não precisa provar nada. Epicteto dizia: o que está fora de seu controle não deve ocupar sua mente. E é justamente essa liberdade emocional que te torna magnético. Você não está buscando atenção, ela vem naturalmente, porque quando você se valoriza, o mundo responde. E quem um dia achou que você era comum, começa a perceber que, na verdade, estava cego. A grande ironia da vida é essa. As pessoas só percebem o valor quando veem outros valorizando. Aquele mesmo sorriso que foi ignorado, agora encanta. Aquela mente que foi subestimada, agora impressiona. A mesma presença que foi desprezada, agora brilha. E isso, meu amigo, machuca profundamente o orgulho de quem te rejeitou. Não é sobre se exibir. É sobre existir com intensidade, com autenticidade, com brilho próprio. E esse brilho atrai o olhar certo, enquanto cega o olhar errado. Você não precisa esfregar nada na cara de ninguém. Apenas viva sua melhor versão e o mundo se encarregará de mostrar o que eles perderam. O troco mais elegante não é a vingança, é o reconhecimento público que vem sem esforço. E quem um dia te ignorou será obrigado a assistir, de camarote, você sendo aplaudido por quem realmente sabe reconhecer valor. O desprezo que te deram será lembrado ao te ver inalcançável. O maior castigo para quem te desprezou não é sua raiva, é sua distância. É quando eles estendem a mão e percebem que você já está longe demais, inalcançável, intocável, irreversível. E nesse momento, tudo o que foi dito com arrogância, toda a indiferença, todo gesto de desprezo, volta como um filme na cabeça deles. Mas agora, com gosto amargo e arrependimento silencioso. Quando você sobe de nível emocional, mental, financeiro, social e já não cabe mais nos mesmos espaços, algo começa a acontecer. Quem te ignorava começa a se incomodar com sua ausência. Mas não é só isso. Começam a perceber que não têm mais acesso ao que antes desprezaram. Isso por si só destrói o ego. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. E você, ao vencer as adversidades e seguir em frente, mostra uma força que não pode ser ignorada. Aquela pessoa que um dia te tratou como opção, agora se dá conta de que você virou exceção. E o que antes era banal para ela, hoje é inalcançável. E a dor silenciosa disso é profunda. Porque não há como voltar no tempo, não há como refazer os gestos, retirar os olhares de desdém, desdizer as palavras frias. Tudo o que resta ao outro é assistir sua ascensão, consciente de que o próprio orgulho foi o que construiu a distância entre vocês. E essa é a lição mais dura. Quem te desprezou plantou o afastamento, e agora colhe o arrependimento. A verdade é que ninguém valoriza enquanto tem fácil acesso. Mas quando você muda de patamar, quando sua presença exige mais do que um simples oi, quando sua atenção se torna seletiva, o jogo muda. E quem não soube cuidar da sua presença no passado, agora sofre com sua ausência no presente. Você
Não precisa devolver o desprezo com agressividade. Basta subir, basta evoluir, basta se tornar inalcançável, e o orgulho que te menosprezou vai ter que se curvar, mesmo que em silêncio. Ignore como um mestre. Ignorar com classe é uma das formas mais poderosas de domínio emocional. E não se engane. Quem te despreza, na verdade, quer sua atenção, quer sua reação, quer seu descontrole. Porque enquanto você responde, está entregando poder. Mas quando você ignora, você tira o oxigênio da provocação. E aí, meu amigo, o jogo acaba antes mesmo de começar. Quem te subestima vive da expectativa de te ver tentando se provar. E quando você simplesmente não se importa, quando você continua seu caminho sem sequer olhar para trás, você acerta onde mais dói, na vaidade. Porque a indiferença corta mais fundo do que qualquer ofensa. Ela diz: você já não tem impacto sobre mim. Epicteto ensinava: se alguém te irrita, é porque você se deixou irritar. E é justamente por isso que a ignorância estratégica é tão letal. Você não está sendo passivo, está sendo seletivo, está protegendo sua energia, seu foco, sua dignidade, porque não é todo mundo que merece uma resposta. E quanto mais você cresce, mais percebe que o verdadeiro poder está no controle, não no confronto. A ironia é que quanto mais você ignora, mais atenção você provoca. A ausência de resposta cria um vazio que o outro tenta preencher. E quanto mais ele insiste, mais patético parece. Porque você não está mais disponível para esse tipo de jogo. Você está em outro nível. E quem não acompanhou sua evolução, fica falando sozinho. E aqui está o segredo. O desprezo só machuca enquanto você ainda se importa. Quando você deixa de reagir, de buscar aprovação, de tentar se explicar, você deixa claro que sua paz é mais valiosa que qualquer validação. E quem te subestimou vai sentir isso, não com palavras, mas com o silêncio da sua ausência emocional. Ignore com elegância, sem deboche, sem arrogância, sem necessidade de provar nada. Apenas siga, e quem tentou te diminuir vai morrer por uma reação que nunca mais virá. Seja a melhor versão de si mesmo. O maior sinal de força é quando você evolui, não para impressionar ninguém, mas porque você se recusa a viver abaixo do que merece. A verdadeira transformação acontece quando você decide ser sua melhor versão. Não por raiva, não por vingança, mas por respeito próprio. E o mais impactante disso, você já não precisa provar nada, você apenas é. Quem te desprezou vai continuar observando. Vai tentar entender como você cresceu tanto sem pedir atenção, sem tentar se exibir, sem implorar por reconhecimento. E a resposta é simples: você mudou o foco, parou de tentar ser visto e passou a enxergar a si mesmo com valor. E esse tipo de mudança é impossível de ignorar. Marco Aurélio escreveu: a dignidade consiste em merecer a estima de si mesmo. E quando você realmente se estima, você não se abaixa, não se explica, não mendiga espaço em lugar algum. Você simplesmente se expande. E essa expansão é o que mais incomoda quem tentou te encolher com desprezo. Você passa a agir diferente, falar diferente, se vestir diferente, caminhar diferente. Não porque quer impressionar, mas porque você se recusa a continuar sendo tratado como alguém comum. E essa postura começa a atrair pessoas, oportunidades, olhares, enquanto quem te subestimou começa a sentir o peso da própria miopia. O mais interessante é que, ao se tornar a melhor versão de si mesmo, você alcança um patamar onde o passado não te afeta mais. Você olha para trás e agradece. Não pelo desprezo que recebeu, mas por ele ter sido o estopim da sua transformação. E hoje, quem te vê, percebe, você não está mais no mesmo nível, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem em valor. Você não precisa provar nada. Sua presença já é prova suficiente.
Sua vida já fala alto demais para que qualquer julgamento te diminua, e quem te desprezou, que aprenda silenciosamente com a grandeza que você construiu. O maior troco é ser intocável. O verdadeiro troco não é gritar, olha onde eu cheguei. É ser inalcançável, intocável, indiferente. É quando sua ausência se transforma em silêncio absoluto e sua vida segue num nível onde ninguém mais consegue sequer acessar a versão que antes era desprezada. Isso não é arrogância, isso é justiça silenciosa. Ser intocável não é sobre ostentar, é sobre não estar mais disponível para o que um dia te feriu. É sobre olhar para tudo o que te fez mal e simplesmente não sentir mais nada. Nenhuma raiva, nenhuma mágoa, apenas a certeza de que aquele ciclo acabou e que você não volta mais para ele. E essa é a dor mais cruel para quem te desprezou, saber que perdeu algo que jamais poderá recuperar. Sêneca dizia, quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E é exatamente por isso que você precisa sair dessa fase de reação e entrar na fase da elevação. Quando você se torna intocável, você não sofre por aprovação, não se desgasta tentando ser visto, não gasta energia tentando provar valor. Você simplesmente vive em paz e deixa que o eco da sua ausência ensine as lições que ninguém quis ouvir quando você ainda estava presente. E o mais poderoso, quem te desprezou, vai perceber em silêncio que te perdeu para sempre. Que a porta que um dia estava aberta agora nem existe mais. Que o acesso que antes era banal, agora é impossível. E esse vazio, essa distância, essa ausência definitiva, será o castigo mais elegante e devastador que você poderia oferecer. Você não precisa de palavras duras nem de vingança explícita. Você só precisa ser inalcançável. Porque quando alguém percebe que perdeu algo valioso e não pode mais recuperar, o ego se despedaça em silêncio. E tudo o que resta é o arrependimento seco, sem resposta, sem retorno, sem chance de refazer o que foi feito. Ser intocável é o auge da dignidade. É você viver tão bem, tão pleno, tão elevado, que até se lembrar de quem te desprezou parece irrelevante. E quem te perdeu vai carregar essa lembrança como um fardo que nenhum orgulho é capaz de disfarçar. Você não precisa gritar, não precisa se vingar, não precisa implorar. Tudo o que você precisa é se tornar tão forte, tão estável, tão valioso, que o silêncio da sua evolução se torne ensurdecedor para quem um dia te desprezou. Você não está aqui para ser tolerado, está aqui para ser respeitado. E se alguém não enxergou seu valor, o erro não foi seu. Mas a responsabilidade de se transformar, essa sim, é sua. A partir de hoje, você não vai mais mendigar espaço onde não há reconhecimento. Você não vai mais se diminuir para caber no mundo de ninguém. Você vai crescer, vai se afastar do que te esgota, vai construir sua melhor versão e vai deixar que o impacto da sua presença faça o que nenhuma discussão jamais faria: calar o orgulho alheio com a grandeza da sua transformação. Lembre-se das palavras de Epicteto: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E hoje você aprendeu como reagir com inteligência, com frieza estratégica, com presença poderosa e com dignidade inegociável. Você agora tem em mãos as ferramentas para virar o jogo, sem precisar sujar as mãos. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like agora, compartilhe com alguém que precisa dessa virada de chave, se inscreve no canal e acessa o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. A partir de hoje, quem te desprezou não tem mais espaço na sua vida. E o que você vai construir será tão grandioso que até o silêncio será uma resposta impossível de ignorar. Viva com honra, reaja com inteligência e nunca mais se rebaixe para caber em lugar nenhum.
Você já sentiu que chegou ao seu limite? Aquela sensação sufocante de que, se continuar do mesmo jeito, vai se perder de si mesmo? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Silenciosamente esgotado, sorrindo por fora, mas carregando um grito interno que diz: eu não aguento mais viver assim. E é aqui que tudo muda, porque chega um momento na vida em que a decisão não é mais uma opção, ela se torna uma necessidade. E quando você finalmente decide, o mundo sente. Alguns se afastam, outros se incomodam, mas todos percebem: agora você é diferente. Neste vídeo, você vai entender o verdadeiro peso de uma decisão. Não qualquer uma, mas aquela que te separa da antiga versão de si mesmo e te aproxima do respeito, da liberdade e do poder interior. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai sentir na pele o impacto de dizer: eu escolho por mim. Já deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso, comenta aqui embaixo o que você está decidindo cortar da sua vida e se inscreve no canal. E no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai te transformar ainda mais. Quando a vida te obriga a escolher e não tem mais volta. Algumas decisões não nascem da coragem, mas da exaustão. Você simplesmente se cansa de se silenciar, de aceitar migalhas, de engolir palavras para manter paz com quem nunca te ofereceu respeito. E aí, sem aviso, você percebe: ou muda agora, ou vai continuar vivendo um ciclo que só te esvazia. Não é sobre querer cortar laços, é sobre não ter mais como se manter inteiro onde tudo te quebra em pedaços. E quando essa virada chega, ela não pede permissão, ela simplesmente se impõe. A vida coloca você contra a parede e a única saída é se posicionar. É nesse ponto que muitos recuam, com medo da rejeição, da solidão, do julgamento. Mas os que escolhem avançar descobrem algo poderoso. A dor da decisão é passageira, mas o alívio da autenticidade é eterno. Sêneca já dizia: quando somos forçados a enfrentar as dificuldades que revelamos quem realmente somos. E talvez esse momento em que você se sente pressionado a escolher seja exatamente a chance que a vida está te dando para sair da escuridão e voltar a enxergar sua própria luz. Não é castigo, é convite à transformação. Mas cuidado, o medo vai tentar te prender, vai sussurrar que é mais seguro manter o que já conhece, mesmo que isso te machuque. É aí que você precisa lembrar: tudo que está estagnado apodrece. O conforto que impede sua evolução não é abrigo, é prisão. Se você sente que está nesse momento de ruptura, escute com atenção. É normal doer. Mas é essa dor que vai curar você. É esse desconforto que vai limpar o terreno para uma vida onde você não implora por respeito, mas emana presença. Essa é a primeira e mais importante escolha. A de não ser mais quem os outros moldaram, mas quem você nasceu para ser. E a partir daqui, não tem mais volta. O desconforto que antecede a transformação. Ninguém avisa, mas o primeiro sinal de que você está mudando é o desconforto. Uma inquietação silenciosa, uma sensação de que você já não se encaixa mais nos lugares que antes tolerava. Não é à toa. Esse desconforto é o sinal claro de que sua alma está gritando por evolução. E o mais cruel disso tudo é que antes de se sentir melhor, você vai se sentir perdido. A transformação pessoal não começa com aplausos, nem com certezas. Ela começa com confusão, com medo, com aquela angústia de não saber se está fazendo a coisa certa. Mas está, porque, como dizia Epicteto, nenhuma grande coisa é criada de repente. Até o fruto precisa amadurecer. E o que você está sentindo agora é só o processo natural da sua maturação interna. A maioria desiste nesse ponto, porque quer mudança, mas não quer passar pelo desconforto da mudança. Quer evolução, mas sem pagar o preço do crescimento.
Só que não existe vitória sem renúncia. Não existe paz verdadeira sem primeiro enfrentar o caos que você permitiu por tanto tempo. E aqui está a grande verdade. Esse desconforto é sagrado. Ele é a prova viva de que algo em você se recusa a continuar vivendo no automático, que sua consciência está despertando, que seu valor próprio está exigindo espaço. Por isso, não fuja da dor. Use ela como bússola, porque ela está te apontando para onde sua vida precisa ir. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, promove a ação. O que se coloca no caminho, torna-se o caminho. Entenda isso. A dor que hoje parece um obstáculo, amanhã será o alicerce da sua nova força. Você não está regredindo, está apenas atravessando o território desconhecido entre quem você era e quem está se tornando. Então, respira fundo, sente esse desconforto e agradeça por ele estar aí, porque é exatamente isso que prova. Você está no caminho certo. A dor de desapegar do que não te respeita. Tem coisa mais difícil do que soltar aquilo que por muito tempo você acreditou que precisava? Mesmo quando te machuca, mesmo quando não te valoriza, mesmo quando só te diminui, existe uma parte sua que ainda hesita, porque você se acostumou, porque em algum lugar dentro de você criou a esperança de que um dia aquilo iria mudar, mas não muda. E quanto mais você insiste, mais se afasta de si mesmo. Desapegar do que não te respeita não é apenas uma decisão racional. É um luto emocional. É como enterrar algo que ainda pulsa em você, mesmo que esse algo já esteja morto faz tempo. E é aí que mora a dor mais intensa, não pela ausência do outro, mas pelo vazio que ficou em você. Um espaço que antes estava preenchido por migalhas, mas ainda assim era algo. E você vai sentir falta, sim. Vai lembrar de conversas, de momentos, de planos que nunca se realizaram. Vai sentir um aperto no peito, como se estivesse perdendo uma parte da sua história. Mas a verdade que ninguém diz é que você não está perdendo nada. Está se libertando de tudo o que te impedia de crescer. E essa liberdade dói no começo, mas depois te devolve tudo que você havia esquecido de merecer. Sua paz, sua dignidade, sua força. As pessoas confundem muito o apego com amor, mas amor que exige que você se anule, que você aceite o desrespeito, que você viva pisando em ovos, não é amor, é dependência emocional. E isso te prende em ciclos que vão te esgotando aos poucos. E quanto mais você tenta se justificar, mais se enfraquece. Porque quem realmente te respeita não precisa que você implore por consideração. Desapegar é um ato de coragem. E não significa que você é frio ou insensível. Significa apenas que você se escolheu, que você entendeu que não dá mais para viver mendigando afeto, tentando se encaixar onde só existe rejeição velada. Chega uma hora em que se manter em um lugar onde não há respeito é mais doloroso do que ir embora. E quando você finalmente solta, a vida começa a te devolver tudo que você deixou de viver por estar preso a algo que nunca foi verdadeiro. Você vai ver, a dor passa. E o que fica é a leveza de ser inteiro, mesmo que sozinho por um tempo. Porque a partir daí, você nunca mais vai aceitar menos do que merece. Quem perde você vai entender tarde demais. Tem pessoas que só percebem o valor quando já é tarde. Quando você já se foi, quando o silêncio já ocupou o lugar das suas palavras, quando sua ausência pesa mais do que a presença que antes era ignorada. E dói, porque você passou tanto tempo tentando ser visto, ser ouvido, ser notado. Mas só quando você some é que a ficha cai. Só que aí você já aprendeu a viver sem. E é exatamente isso que incomoda: o seu silêncio, a sua ausência, a sua decisão de não correr atrás mais uma vez, porque de repente você deixou de ser previsível, deixou de estar sempre disponível, deixou de tentar salvar quem nunca quis ser salvo.
E essa mudança, por mais sutil que pareça, tem um impacto profundo em quem achava que sempre teria você ali, fácil, acessível, esperando. Você não virou as costas por maldade, virou porque se cansou, porque percebeu que a entrega precisa ser recíproca, que carinho não pode ser obrigação e que afeto unilateral é só desgaste emocional disfarçado de esperança. E não importa quanto tempo tenha passado, quando você se valoriza, o mundo inteiro começa a perceber esse novo brilho, inclusive quem não soube cuidar de você, mas não espere reconhecimento. Não espere que as pessoas batam à sua porta dizendo, eu errei, porque muitas vezes, mesmo vendo o quanto você faz falta, elas não terão coragem de admitir. Vão preferir fingir que está tudo bem, enquanto por dentro carregam o vazio, de saber que perderam alguém raro, e por culpa delas mesmas. E é aí que você precisa manter sua decisão. Porque a tentação de voltar pode aparecer, especialmente quando perceber que o outro sentiu sua ausência. Mas lembra do motivo que te fez ir embora. Lembra do quanto você se feriu tentando manter o que não era saudável. Lembra que você está exatamente onde precisava estar, no caminho da sua cura. No fim das contas, quem perdeu você vai entender. Mas não porque você disse algo, e sim porque você simplesmente foi embora e nunca mais voltou a ser o mesmo. O preço da firmeza. Ser firme tem um preço, e geralmente ele vem em forma de críticas, olhares atravessados e até afastamentos. Porque quando você diz basta, você quebra a expectativa de quem contava com a sua submissão. Você se torna incômodo. De repente, aquela pessoa boazinha, que sempre aceitava tudo calada, agora impõe limites. Isso mexe com o ego de muita gente. Você vai ouvir que está sendo frio, que mudou, que está arrogante, mas a verdade é simples. Você apenas parou de permitir ser desrespeitado. Só que, infelizmente, firmeza é vista como agressividade. Por quem se beneficiava da sua passividade, eles não estavam acostumados com a sua força, estavam acostumados com a sua tolerância. E sim, você pode se sentir culpado. Pode até duvidar se está sendo duro demais, porque fomos ensinados a agradar, a ser bonzinhos, a evitar conflitos a qualquer custo. Mas chega uma hora em que se calar vira autoabandono, e ninguém pode viver uma vida inteira se anulando para manter os outros confortáveis. Dizer basta não significa virar uma pessoa amarga ou vingativa. Significa apenas que você entende seu valor e não aceita mais ser tratado como se fosse descartável. E quem te respeita vai compreender isso. Quem se incomoda nunca te enxergou de verdade. Eles só estavam interessados na versão moldada para servir, não na versão que se posiciona. A firmeza assusta porque ela quebra padrões. Ela mostra que você não está mais disponível para ser usado emocionalmente. E quem não tem maturidade para lidar com isso vai tentar te pintar como o vilão da história. Mas você não precisa se explicar. A sua paz não depende da aprovação de ninguém. Continue firme, mesmo que venham críticas, mesmo que você perca pessoas. Porque no final, o que você vai ganhar é muito maior. Uma vida onde você não precisa mais implorar por respeito, porque ele parte de você. A culpa que vem, mas não pertence a você. É quase automático. Você toma uma decisão por você, se posiciona, se afasta de quem te faz mal e, de repente, vem ela, a culpa. Uma voz interna tentando te convencer de que você exagerou, que poderia ter suportado mais um pouco, que talvez o outro só estivesse passando por um momento difícil. Essa culpa não é sua. Ela é fruto da manipulação emocional que você sofreu por tanto tempo. Durante anos, você foi condicionado a acreditar que precisava ceder para ser amado, que precisava engolir tudo para manter a harmonia, que colocar limites era sinal de egoísmo. E agora que você finalmente começa a se respeitar, seu cérebro ainda está reaprendendo.
Por isso essa sensação desconfortável aparece. Mas não se engane, o que você está sentindo não é erro, é desconstrução. Muitas pessoas vão tentar reforçar essa culpa em você. Vão te chamar de insensível, vão dizer que você desistiu fácil, que você é o problema. Mas pare e pense. Onde estavam essas pessoas quando você se anulava diariamente? Quando você chorava em silêncio e mesmo assim continuava tentando? Ninguém viu sua dor. Mas agora que você decidiu se proteger, todos têm algo a dizer. Não absorva essa culpa. Ela não pertence a você. Pertence àqueles que não suportam ver você finalmente saindo do papel de vítima para assumir o papel de protagonista. Pertence àqueles que perderam o controle sobre você e agora tentam te fazer sentir errado por ter acordado. A culpa só tem poder quando você esquece os motivos que te levaram à decisão. Por isso, mantenha na mente tudo o que você suportou em silêncio. Cada palavra engolida, cada humilhação disfarçada de brincadeira, cada pedido de desculpa que você fez só para manter a paz. Lembre-se, você não está sendo cruel, está apenas se libertando. A culpa vai passar, e quando ela passar, você vai perceber o quanto essa escolha foi necessária. E mais, vai se orgulhar de não ter cedido ao peso que nunca deveria ter carregado. A reação dos que nunca esperaram sua mudança. Quando você muda, o mundo ao seu redor também se movimenta. E a reação mais comum de quem nunca acreditou que você teria coragem de se impor é o choque. Alguns não vão saber como lidar com a sua nova postura. Outros vão te atacar, porque a sua transformação é, para muitos, um espelho incômodo. Ela escancara o que eles mesmos não tiveram coragem de fazer, mudar. Eles estavam acostumados com a sua versão submissa, flexível, sempre tentando agradar. Mas agora você diz não, agora você se impõe. Agora você deixa claro onde termina a compreensão e começa o respeito. E isso bagunça o jogo. Porque, no fundo, muitos estavam confortáveis com a sua fraqueza. Ela os fazia se sentir superiores, no controle. Não espere aplausos pela sua mudança. Espere resistência, espere críticas, espere aquela tentativa disfarçada de te fazer voltar ao normal. Porque o novo você assusta. Assusta porque não aceita migalhas, porque fala firme, porque se afasta sem dar explicações. E quem estava acostumado a te manipular vai tentar te puxar de volta. Mas aqui está a verdade. Você não deve nada a ninguém. Não precisa justificar sua evolução para quem nunca se importou com sua dor. Você não está mudando para impressionar ninguém. Está mudando para sobreviver emocionalmente. E quem realmente te ama vai entender. Quem te respeita vai crescer junto com você. É importante lembrar, você não é responsável pelas reações dos outros diante da sua transformação. Você só é responsável por não trair mais a si mesmo. Quem se incomoda com sua força talvez nunca mereceu estar ao lado dela. Siga firme. Eles não esperavam sua mudança, mas agora é tarde. Você já foi longe demais para voltar atrás. O silêncio que fala mais alto que 1000 argumentos. Chega uma hora em que você percebe que argumentar cansa. Explicar demais cansa. Tentar ser compreendido por quem não quer entender esgota. E então algo muda dentro de você. Você para de justificar, para de debater, para de tentar convencer quem nunca quis ouvir. E o que sobra é o silêncio. Mas não qualquer silêncio, um silêncio poderoso, cheio de significado, que fala mais do que qualquer palavra poderia dizer. O silêncio assusta, porque ele mostra que você não está mais tentando, que você se cansou de gritar por respeito, de implorar por reciprocidade, de se humilhar para ser validado, e quando você se cala, é aí que a outra pessoa sente. Porque o silêncio é o sinal mais claro de que a sua paciência acabou e que sua paz agora vale mais que qualquer discussão. Você não precisa levantar a voz para ser firme. Não precisa provar nada a ninguém. O verdadeiro poder está
em sair de cena sem escândalo, sem gritos, sem drama. É quando você deixa de discutir e simplesmente se afasta que o impacto é mais profundo. Porque a ausência tem um peso que a presença nunca teve. Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais inteligente. É ele quem preserva sua energia, sua sanidade, sua dignidade. É ele que mostra que você não está mais disponível para brigas inúteis, para jogos emocionais, para relações onde você sempre perde um pedaço de si. O silêncio é o grito da sua evolução. E quem for capaz de escutar, vai entender tudo. E se não entender, paciência. Porque você não está mais nesse mundo para se explicar o tempo todo. Você está aqui para viver em paz, para crescer, para ser inteiro. E nem todo mundo vai acompanhar isso. E tudo bem, porque o silêncio que você escolheu hoje vai te proteger de muitas dores amanhã. Fique em paz com sua decisão de se calar. Às vezes, o verdadeiro respeito próprio começa quando você entende que não precisa provar nada, basta se retirar. O início da sua nova versão começa agora. Você não precisa esperar por um novo ano, uma nova segunda-feira ou uma grande virada na vida para começar sua transformação. Ela começa agora, no exato momento em que você decide não ser, mas quem os outros esperam, mas quem você realmente é. E isso não acontece de forma explosiva. Começa nos detalhes, nos pequenos nãos que você começa a dizer, nas escolhas silenciosas, no modo como você se trata quando ninguém está olhando. O que você viveu até aqui não define o que vai viver a partir de agora. Tudo aquilo que te machucou, que te esgotou, que te fez se sentir pequeno, foi só o cenário da sua preparação. E agora você está pronto para algo maior. Uma nova versão sua está nascendo. Mais consciente, mais seletiva, mais forte. E ninguém precisa entender essa mudança. Ela só precisa ser vivida. Talvez você ainda se sinta inseguro, com medo de errar, com dúvidas se está no caminho certo. Mas isso é normal. O novo assusta mesmo. Afinal, você passou anos sendo moldado por expectativas alheias, por relacionamentos tóxicos, por padrões que te enfraqueciam. E agora que está quebrando tudo isso, o desconforto aparece. Mas é ele que te prepara para a liberdade. A sua nova versão não precisa ser perfeita. Precisa apenas ser verdadeira. E ela vai se revelar dia após dia, escolha após escolha. Não se cobre tanto, não se compare, não se pressione. Apenas mantenha-se firme na decisão de ser você. Porque é essa constância que vai construir uma vida onde você se sente leve, inteiro, em paz. As pessoas vão notar, vão sentir, vão comentar. Porque quando você começa a se amar de verdade, isso transparece. E não importa quanto tempo demorou para chegar até aqui. O que importa é que agora você sabe o caminho de volta para si mesmo e nunca mais vai se perder. Hoje, você não é mais quem era ontem e amanhã você será ainda mais forte. Porque essa nova versão já começou a nascer dentro de você. Sim, vai doer. Vai ter dias em que você vai duvidar da própria força. Vai sentir saudade do que deixou, mesmo sabendo que aquilo te fazia mal. Vai sentir vontade de voltar atrás, de desistir, de se esconder de tudo, porque crescer dói, romper padrões dói, se afastar de quem você amava, mas não te fazia bem, dói muito. Mas nada disso se compara à dor de continuar vivendo uma vida onde você não se sente inteiro. Essa dor que você está sentindo agora é o preço da sua liberdade. Ela vem primeiro, mas logo depois vem a leveza, vem a clareza, vem a sensação de que pela primeira vez você está caminhando com os próprios pés, sem precisar se curvar para ninguém. E essa dor vai passar, e quando ela passar você vai se olhar no espelho e sentir orgulho da sua jornada, orgulho por ter sido forte o suficiente para se escolher. Não espere apoio de todos. Nem todos vão aplaudir sua libertação. Alguns vão
te criticar, outros vão tentar te fazer recuar. Mas a verdade é que ninguém sabe o que você viveu, ninguém sentiu o que você engoliu calado por tanto tempo. Só você sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. E é por isso que ninguém tem o direito de te parar agora. Essa é a parte mais bonita da sua história. Você está se tornando a pessoa que sempre deveria ter sido. Sem medo, sem máscaras, sem correntes emocionais te prendendo. Você está aprendendo a viver leve, a se posicionar, a se respeitar. E isso ninguém pode tirar de você. Não se engane, a dor é passageira, mas a liberdade é permanente. E agora que você começou essa jornada, ninguém vai te parar. Porque quem prova o gosto da liberdade emocional nunca mais aceita viver algemado. Você está indo no caminho certo. E não importa o tempo que leve, cada passo que você der vai te afastar da dor que te destruía e te aproximar da vida que você merece viver. Você chegou até aqui, e só isso já diz muito. Significa que, no fundo, você sabe que algo precisa mudar. E mais do que isso, você está pronto. Pronto para parar de se anular, pronto para colocar fim em ciclos que só te sugam, pronto para ser valorizado, respeitado e finalmente viver com leveza, verdade e poder interior. A vida vai testar você, sim. Vai tentar te puxar de volta para o antigo, para o confortável, para o previsível. Mas agora você já sabe, o preço de continuar se traindo é muito mais alto do que a dor de romper. Você merece mais e não precisa mais mendigar afeto, atenção ou respeito. A partir de hoje, você vai aprender a se dar tudo isso antes que qualquer outro possa te oferecer. Lembre-se, cada não que você disser para o que te diminui será um sim para a sua liberdade. Cada limite que você impuser será uma muralha que protege sua paz. Cada passo que você der para longe do que te fazia mal será um avanço para perto de quem você nasceu para ser. Você está construindo uma nova história. E ela começa aqui, agora, com você. Ninguém vai te parar, porque agora você sabe o que carrega dentro de si. E quando você entende seu valor, o mundo aprende a te tratar diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso urgente e comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu escolho por mim. E claro, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua mente, suas escolhas e sua vida. E olha, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo te esperando. Algo que vai te impulsionar ainda mais nessa jornada de evolução. Lembra disso. A dor pode até fazer parte do processo, mas a liberdade é o destino final. E você está chegando lá. Nunca duvide da sua força.